Olá, pessoal! Eu sou a Cláudia do Leitura em Roda. Sejam bem-vindos! Hoje eu escolhi falar sobre um autor nacional chamado André Bianco. E a pergunta é: por que ler André Bianco? Mas antes da gente conversar sobre isso e eu responder a essa pergunta para você, já se inscreveu no canal? Ainda não? Então vai lá, se inscreve, curte, compartilha. Vai também lá no meu Insta. Me segue lá. Todo dia tem alguma novidade, a gente pode bater um papo, trocar umas ideias. Vou ficar esperando. Então vamos lá? Por que ler André Bianco? Antes, eu vou explicar um pouquinho a minha experiência de leitura com André Bianco. Como André Bianco apareceu na minha vida? Muito bem. Eu ganhei um livro do meu esposo chamado O Senhor da Chuva. Nunca tinha visto nem lido nenhuma literatura do André. E aí eu ganhei esse livro, O Senhor da Chuva, Anjos e Demônios Estão em Guerras. E realmente a história é sobre anjos e demônios aqui na Terra. E assim, eu fiquei fascinada, apaixonada pelo enredo, pelo jeito como o Bianco escreve. E aí, esse daqui nos levou, eu digo nos levou porque a minha família também, então me levou até outros livros dele. Talvez você não conheça o estilo do Bianco, né? O André, ele escreve na linha do sobrenatural, do terror, da fantasia e do suspense. Só para você se situar. E aí eu fui para a leitura do Vampiro Rei. A capa hoje é diferente, tá? Agora é Vampiro Rei 1, Vampiro Rei 2, Vampiro Rei 3. E aí, no contato com esse livro, eu percebi o quanto a escrita dele, o enredo nos prende. E eu tive uma outra experiência muito legal, que talvez você já tenha tido. Eu li em família, nós lemos juntos aqui em casa, eu, meu esposo e a minha filha. Então nós lemos a trilogia do Vampiro Rei e enquanto a gente lia, a gente ia conversando e trocando ideias. Eu já volto nesse livro, segura aí. A sequência que o pessoal indica, e eu vou falar bem rápido porque eu tenho os livros dele todos, mas não dá para mostrar porque são muitos agora. Fica assim, cada vez eu vou falando um pouquinho dele, tá? Mas eu confesso que ainda não li todos, gente. Mas lista de desejo de leitura. Seria o sétimo, aí teria os Filhos de Sétimo, que seria o Turno da Noite, que é uma trilogia também. Maravilhoso, é uma sequência de livros. Ele tem um que é mais voltado para o infanto, para o juvenil, que é Penumbra. Existem dois, que é A Casa e Sementes de Gelo. Esses daqui, até os fãs mesmo sabem, né? A gente pode ler em qualquer sequência. Tem o caso Laura, envolve um pouco de suspense, tem o sobrenatural, sempre tem um toque de sobrenatural nas histórias dele, né? Uma coisa maravilhosa. A gente teve a oportunidade, como família aqui, como leitores e fãs do André Bianco, conhecê-lo, né? Entrar em contato com ele, uma pessoa super acessível, super simpática, do bem mesmo. Nas bienais da vida, a gente sempre vai no stand onde ele está para bater um papo, pegar um autógrafo, aquelas coisas assim, fora os papos nas redes sociais, né? Ele lançou também algumas histórias em história em quadrinhos. Gente, vejam, olha que coisa fantástica. Fantástica. Então, para você que nunca teve contato com a literatura dele, você achar, mas livro, não sei e tal, quiser ter um contato através das histórias em quadrinhos, a qualidade é maravilhosa. São as histórias do livro, tá bom? Que ele tem, olha a capa dessa, do Turno da Noite, que é um dos livros que eu já mencionei. Maravilhoso, gente. Olha eu aqui fazendo propaganda do livro. Agora eu queria voltar no Bento, no livro. Eu vou falar rapidinho dele, contar um pouquinho sobre a história do Bento para vocês, até para vocês sentirem como é que foi o nosso contato, meu contato com esse autor maravilhoso. A história do livro Bento eu vou falar bem rapidinho, tá? Que é para te instigar mesmo a ter vontade de ler esse autor fantástico. A história, a trilogia do Bento, do Vampiro Rei, acontece toda no Brasil. Gente, é maravilhoso, porque assim, os personagens, eles vão andando pelo país, pelo nosso país, e tipo, você tá lendo o livro e você fala, mas eu já fui nesse lugar, mas eu conheço esse lugar. Ele fala de restaurantes, ele vai falando, ele vem aqui pelo litoral, ele corre praticamente o Brasil todo, e é muito legal você se identificar com o nosso país, né? É muito legal.
As outras histórias, nem todas as histórias dele acontecem aqui no Brasil, tá? Mas a maioria sim. E essa daqui que é a que eu vou falar particularmente. Só que assim, ó, é um mundo diferente. Uma certa noite aconteceu o que é chamada Noite Maldita, que tem um livro que é anterior a esse daqui, não é anterior, é uma história anterior que ele escreveu depois, que é a Noite Maldita, e que de repente algumas pessoas simplesmente dormem. Elas não morrem, elas dormem. Com o passar do tempo, as pessoas vão acordando, outras sim, outras não. Só que algumas particularidades começam a acontecer. Algumas pessoas acordam e se tornam vampiras. E outras, muito raras mesmo, se tornam bentos. A gente, no decorrer da história, isso não é spoiler, tá? Elas vão percebendo que as pessoas têm um caráter que não é muito legal, sabe? Elas que vão pro lado do vampirismo, se tornam vampiras. É claro que há pessoas que acordam e está tudo bem. A história gira em torno do personagem principal, Lucas, que é o Bento. Eu já te explico o que é o Bento, eles são fantásticos! Lucas fica dormindo por muitos anos. Gente, faz muito tempo que eu li, eu acho que ele dorme por 30 anos. Eu acho que é isso, que ele dorme por 30 anos. E assim, as pessoas dormem. E aí, como o tempo vai passando, imagina um Brasil sem energia elétrica, sem tecnologia, porque na Noite Maldita tudo apaga, sabe? Assim, as pessoas voltam para os tempos passados, em que não tinha nada acessível, nada de tecnologia. Então, tudo acabou. Os humanos que sobreviveram, que imaginem, né? Algumas pessoas acordaram vampiros, então teve uma bagunça, enfim. Bom, tiveram que construir muralhas, tiveram que fortificar as cidades. Imagina o nosso Brasil, imagina aqui, sei lá, os morros que a gente tem, as serras, as estradas. Imagine tudo tomado pela natureza. Imagina o litoral paulista, aqui todo tomado pela natureza. O centro de São Paulo, o Hospital das Clínicas, aparece o Hospital das Clínicas, todo só os restos, né? Porque tá tudo destruído, houve vandalismo e tudo mais. E os humanos, eles tiveram que se virar, estão se virando para sobreviver. Então eles pegam as pessoas que estão dormindo e colocam em galpões ligados a soros para alimentar essas pessoas, porque elas não morrem, elas estão realmente dormindo. A história começa com o Lucas, guarda esse nome, ele acordando, tipo, uma sala branca, e ele não entende nada do que tá acontecendo com ele, e tem um outro cara com ele assim na sala, e aí eles vão ficar batendo um papo lá, o que tá acontecendo? Eu não sei, e você? Pô, como é que a gente veio parar aqui? E não tem memórias, não sabe o que aconteceu. É uma sala toda fechada e ele sabe que eles estão sendo observados conforme os dias vão passando, mas eles não sabem o que está acontecendo. Com o passar do tempo, ele percebe que o colega de quarto ali dele começa a ficar muito estranho, porque imagina uma sala que há 2 quartos, um de frente para o outro. E o outro cara tá lá na outra cama e ele aqui. E aí ele começa a perceber que o cara tá muito estranho, ele sente um cheiro, começa a sentir um cheiro estranho também no ar, que começa a deixar ele muito inquieto. E ele começa a pensar que ele tem que acabar com aquele cheiro, que ele tem que acabar com aquele cheiro. E ao mesmo tempo, ele vai olhando pro cara, o cara tá parecendo um louco, puxando os cabelos, rosnando. E ele já começa a ficar receoso. E o Lucas é um cara do bem. Ele é tranquilão, controlado, ele não é de briga. Um dia ele acorda e tem um par de espadas bem no alto assim da parede. E ele percebe que o cara tá pior, esse companheiro de quarto dele tá muito pior. Tá muito mais agressivo. E ele sente esse cheiro incontrolável e ele precisa muito acabar com esse cheiro. Eu só sei que a cena é muito rápida, o cara vai atacar o Lucas pula, pega as espadas e corta a cabeça do cara. Então, nesse exato momento, se descobre que o cara que ia atacá-lo, o companheiro, era um vampiro. E o Lucas, ele é um bento. Os bentos são os caras, são bem poucos, tá? Que tem, assim. São os únicos que os vampiros não podem tomar o sangue. O sangue dos bentos mata os vampiros. E os bentos, eles acordam com uma força sobrenatural. Então a cor dos olhos mudam e eles sentem o cheiro dos vampiros e eles ficam enlouquecidos. E eles só param de atacar os vampiros quando o cheiro some, ou seja, quando eles matam todos os vampiros. E eles se vestem com uma mortalha, que aqui na capa não tem. Eles se vestem com uma mortalha, sabe, dos antigos soldados, parecido com aqueles das cruzadas, andam com espada, com água benta. A história, então, vai girar em torno da profecia de que um bento acordaria
E esse bento, ele seria especial. Ele ia unir os bentos de todo o país, porque a história acontece no Brasil, tá? Ele uniria os bentos de todo o país e ele seria aquele bento que ele teria um controle maior sobre o seu corpo, sobre o poder que ele tem, e juntos eles conseguiriam atacar e acabar e destruir com os vampiros. Só que enquanto do lado dos humanos tem a profecia do bento, do lado dos vampiros também tem um vampiro diferente que vai surgir, diferente dos outros, porque os vampiros, eles são meio insanos também, eles não pensam, eles saem atacando, eles sentem cheiro de sangue, eles querem atacar, mas alguns personagens no meio vão se sobressair. Vai ter a vampira Raquel, que ela é extremamente inteligente, e o Cantarço, que é o cara que tá atrás do sangue do oráculo, que é um humano que também tem um certo poder de prever o futuro, foi ele que trouxe a profecia e ele quer o sangue desse cara porque aí ele vai se tornar poderoso também para poder acabar com os bentos. Então a história é toda assim, gente. Quando o Lucas acorda, ele vai liderar então ele vai ficar à frente dos bentos e eles juntos vão viver grandes aventuras e lutas, e é muito legal porque tem romance no meio da história, tem drama, tem a questão do pessoal. Gente, é fantástico. E sabe o que me prendeu muito nesse livro no começo? É assim, você tá lendo, aí o primeiro capítulo fala do Lucas, aí acabou o primeiro capítulo, aí no segundo capítulo ele começa a falar de outro personagem que não é o Lucas, mas você quer saber o que aconteceu com o Lucas. E aí você lê, porque aí ele te apresenta outro personagem e você quer saber desse personagem. Aí acaba esse capítulo, às vezes ele volta pro outro, sabe? Tipo, ele volta pro Lucas, mas às vezes ele vai para outro personagem. Ou seja, o livro vai te prendendo porque ele vai te apresentando os personagens, suas histórias, e eles se encontram depois. Ai, gente, fantástico. André Bianco no topo, assim, um dos grandes escritores nacionais da nossa época. Eu super ultra recomendo. Gente, se você conhece, concorda aí, vai. Reforça, me ajuda aí, porque a gente tem que espalhar André Bianco por esse Brasil. Muito bom. Então, A Noite Maldita, como ficou conhecida aqui na história do Vampiro Rei, é aquele momento que as pessoas, algumas pessoas de repente dormem, e a energia acaba e tudo para no Brasil. O que o André fez? Depois da trilogia, depois do Vampiro Rei, ele fez o livro A Noite Maldita, que conta a história anterior ao Vampiro Rei. Então aqui a gente entende em detalhes o que foi que aconteceu naquela noite. Os detalhes, os personagens, alguns daqui são personagens do Vampiro Rei, e é muito legal porque aí abre a tua mente, você entende de verdade o que foi que aconteceu. E eu esqueci de falar uma coisa muito legal. No Vampiro Rei, o André Bianco faz uma coisa muito, muito fantástica que eu achei. Ele pega as nossas lendas brasileiras, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, a questão da bruxa, e ele insere na história. Gente, você vê essas lendas com outro olhar, mas isso é valorização da nossa cultura. E pra gente terminar a nossa conversa sobre esse grande autor, esse grande escritor, André Bianco, eu quero te apresentar um dos últimos livros que ele escreveu há um tempo já, que é Dartana. Será também uma trilogia, e esse mundo aqui é outro mundo, é um mundo totalmente diferente. E quando eu começar essa leitura, eu te aviso, tá bom? Porque esse aqui tá entre aqueles, sabe, assim, os primeirinhos assim que a gente lê, que a gente tem a nossa lista, né, de leitura, e nesse livro aqui ele cria outro mundo. Então a gente conversa depois sobre esse livro aqui, tudo bem? Eu espero ter respondido a pergunta por que ler André Bianco. E aí eu posso responder, reforçando a resposta, depois dessa conversa, te fazendo outra pergunta. Por que não ler André Bianco? E aí eu gostaria de ler uma descrição que ele faz dele mesmo, como autor. André Bianco, no seu próprio Insta, ele escreveu lá, se descrevendo. Ele coloca assim, ó: não escrevo livros, componho artefatos de teletransporte de corações e almas para outra dimensão. É isso, André Bianco te leva para outra dimensão, para outro lugar. Então, super recomendo. Se você não conhece ainda, vai lá, tenha contato com as obras dele. Vamos valorizar também os nossos autores, né? Os nossos autores nacionais. E você que já conhece,
Gente, vamos continuar seguindo esse cara que é fera na escrita, que manda muito bem nos mundos que ele cria. Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, antes de sair, não esquece, curte, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, compartilha com seus amigos, seus conhecidos e vai lá no meu Insta, também me segue. Como eu já tinha dito, todo dia sempre tem alguma coisinha nova e a gente pode continuar até batendo o nosso papo lá sobre o Bianco e sobre outras obras, tá bom? Eu espero vocês então na próxima semana. Ah, e durante a semana também, né, gente? Ó, beijos literários. Fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem e